O combate é um momento muito esperado dentro do RPG, principalmente na fantasia medieval. E não, isso não é um déjà vu do penúltimo podcast do Contar e Mestrar. Hoje eu vou falar sobre narrar combates. Vem comigo que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Saudações seres pensantes diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus e hoje o papo é narrar combate. Como é narrar combate? Como é que você faz para a coisa ficar massa? Bom, primeiro de tudo, uma pergunta. Você é uma pessoa que tem vício de controle? Se sim, eu já faço previamente a recomendação de você desapegar disso aí. Mas o que é vício de controle? Vício de controle é um conjunto de atitudes e expectativas. Não sei se existe esse conceito oficialmente, mas eu chamo dessa forma, certo? É o conjunto de atitudes e expectativas que fazem com que você tente controlar todo o ambiente ao seu redor para que você tenha a máxima previsibilidade de eventos vindouros. Ou seja, é uma forma de tentar controlar o que vai acontecer. Seja em 5, 10, 15 minutos, dias, semanas, meses, anos. E bom, uma coisa é você planejar, outra coisa é você ser viciado em controle. E vício de controle só gera frustração, galera. Sério mesmo. Na vida e no RPG, além da frustração, ele te gera um travamento. Porque, assim como na vida, dentro de uma aventura de RPG, as situações elas têm vários fatores que não dependem de você, que não estão sobre a sua gerência. Então, ao se deparar com elas, pode ser que você trave se você for uma pessoa viciada em controle. Então, como você não é um computador para dar um erro de tela azul e aparecer assim, por falha interna do sistema, estamos reiniciando e, bom, juntar suas coisas e ir embora e falar, a gente continua semana que vem porque eu preciso refazer meus planejamentos por causa de tudo que vocês me apresentaram aqui agora, né? Então, nenhuma das duas opções é legal. Então, não tenham vício de controle. Segundo ponto é um comentário sobre o uso do grid. O grid é um material legal, ele é um apoio muito joia para aventuras de RPG, seja ele um grid físico, seja ele uma VTT. Porém, tenha em mente que o grid nunca vai representar 100% da cena que está se desenrolando na ficção que vocês estão construindo juntos. Nenhum grid dá conta disso, nenhuma VTT dá conta disso. Então, tenha essa noção e não se prenda demais a ele. Por vários motivos, mas o principal deles é justamente limitar a criatividade dos jogadores e a sua criatividade como narrador. Além disso, existe um outro fator. O grid ele pode se tornar mais interessante do que o combate em si, e aí você faz uma transição rápida e momentânea para um jogo de tabuleiro de estratégia. Se o seu grupo gosta disso, tá tudo bem. Se o seu grupo não gosta disso, é uma consequência indesejada. Então, conheça o seu grupo, converse sobre isso. Se vocês não gostam, você pode inclusive suprimir o uso do grid, tá tudo bem. Se o seu grupo gosta, você pode mergulhar de cabeça nisso com todas as suas forças, tá tudo bem também. E se o seu grupo tem posições mistas, converse sobre o que cada um pensa e construa com a galera um meio termo do uso dessa ferramenta para não ficar ninguém aborrecido durante a aventura. Porque um jogador aborrecido é um jogador entediado, é um jogador que vai dar mais atenção pro Instagram, pro WhatsApp, pro cardápio do iFood, ou seja lá o que for. Solicitação aos jogadores que estão participando das sessões. Por favor, conheçam seus personagens, eu já falei disso antes. Saibam o que os seus personagens fazem, se eles têm poderes, como eles funcionam, se eles têm magia, como elas funcionam. Tem uma colinha com toda a mecânica necessária anotadinha, certinha, seja num bloco de notas no celular, no computador, seja no papel, mas tenha. Dessa forma, você não vai ter que parar a aventura para consultar livro. Adendo para os mestres: conheçam seu sistema de combate pelo mesmo motivo que os jogadores precisam conhecer seus personagens. Não fique o tempo todo
parando para consultar o livro. Isso vai travar a aventura, vai perder o ritmo, vai ficar chato. Começando a falar sobre narrar combate em si. RPG é um jogo e ele tem seus sistemas de regras. Na narração de combate, é importante que o sistema de regras te dê a base para você desenrolar a cena, mas é igualmente importante que ele fique atrás das cortinas narrativas. Ele não pode estar no centro do palco. Assim como o grid, o sistema de regras tem um potencial muito grande de se tornar o centro das atenções da cena. E aí, você pode ser o maior contador de história do mundo. O que vai estar no centro de tudo é o sistema de regras. E aí o seu RPG vai passar a ser uma mera interpretação pragmática, lógico-matemática, de rolagens de dados dentro do contexto previsto ali. Então, se você gosta disso, também tá tudo bem. Se a sua turma gosta disso, o seu grupo gosta disso, também tá jóia. Certo? Construam essa abordagem, mas é interessante que o sistema fique ali atrás. Entrando na narração de combate em si, nem todo combate vai ser a Batalha do Abismo de Helm no Senhor dos Anéis. Nem toda batalha vai ser Termópilas. Nem sempre vai ser o grande combate incrível. Às vezes vai ser só mais um combate. Mas não é por isso que um combate mais simples, ele tem que ser chato, ele tem que ser bobo. Lá no podcast de balanceamento de combate, eu falei sobre os combates serem divididos em fácil, médio, difícil e letal. Os combates fácil e médio, eles não precisam extenuar o grupo, gastar tudo que o grupo tem, mas eles não precisam ser bobos. Então, para eles serem interessantes, faça uso dos recursos de ambiente. Então, vento, chuva, calor extremo, fatores externos que influenciem no combate. São uma excelente forma de você adicionar narrativamente e mecanicamente camadas para o seu combate. O uso do relevo ou da geografia ao entorno é sempre extremamente recomendado para enriquecer a situação de uma forma geral. Uma dica para quem usa encontros aleatórios, tabela de monstro errante. Assim que você rolar a tabela, pense por que rolaria aquilo ali sem muitos comos e porquês. Ah, você rolou lá sua tabela de encontro aleatório. Aí o resultado falou que você vai colocar para contrapor ao grupo uma patrulha de 1d6 mais 2 kobolds com 2 lagartos gigantes. Cria uma historinha rapidinho para eles ali naquele contexto. Ou talvez encaixe num plot maior que tenha naquele ponto do cenário. Esses encontros são uma ótima pedida para você convidar os seus jogadores indiretamente a explorarem aquela região. Ficava aquela pergunta: putz, tem uma patrulha de kobold com 2 lagartos gigantes aqui? Tem alguma coisa a mais? E aí você pode apresentar uma nova vertente por onde a aventura pode seguir, um novo antagonista, ou simplesmente aprofundar a história daquele local ali, construir mais sobre aquele local com seu grupo. Essa é uma dica sobre condução que eu acho bacana. Se você vai propor um combate para os seus jogadores, você, narrador, está chegando com a proposta de que esse combate aconteça, você planejou isso, traga algo mais do que só o combate. O combate pelo combate, ele só é legal as 2 primeiras vezes, 3 primeiras vezes que ele acontece. Traga um objetivo, bônus para o combate. Ah, esse grupo ele tá com um refém que tá gritando por socorro, que o pessoal vai ajudar. Esse grupo veio roubar um item, veio sequestrar um NPC que tá com o grupo, né? O item tá em posse do grupo, esse NPC tá sendo escoltado. Transforme o combate, além de combate em si, numa brincadeira de rouba-bandeira. Quem pegar o objetivo do outro e conseguir se safar do combate primeiro, ganha. Isso é uma forma de você trazer uma dinâmica nova e mais elementos para o combate e mais fatores que tornam o combate legal e que não fiquem presos a eu ando, ataco, eu conjuro magia, teste de resistência, rola dado, rola dado, rola dado. X de dano, morreu, não morreu. A partir de agora, o que eu vou falar se aplica principalmente para encontros do nível letal e difícil. Primeiro ponto é, se você está jogando uma campanha,
e você está construindo essa campanha com seus jogadores, construa esses encontros previamente. Na linguagem da internet, gere hype. Use esses momentos para apresentar o vilão. Talvez o vilão tenha aparecido só em falas, conversas, é citado, sussurrado o nome pelos cantos. E aí é o momento em que ele se revela. É o momento em que o grupo pode adquirir um conhecimento que vai trazer novas nuances da aventura, novos pontos de vista e etc e tal. Mas construa isso de antes, e você pode construir isso dentro das suas propostas de história. Cada sessão de jogo, você vai colocando mais um pouquinho, vai colocando uma camada, vai colocando uma camada. Se você acha que está pouco, você pode engrossar isso através de missões paralelas e de mais boatos, mais falas, ou até de aparições de comparsas, né, braço direito, braço esquerdo, né, o capataz do vilão e tal, como vilões recorrentes, vilões que não vão ser vencidos e vão acabar ali. Dessa forma, esse encontro vai estar cantado, ele já vai ter sido previsto por todo mundo e quando ele for acontecer já tem, nossa, estamos chegando na hora. Só que só isso ainda não vai ser suficiente. Você vai ter um hype de cena, mas ainda não vai ser aquele combate em si. Por quê? Porque talvez para a história faça sentido, para a aventura faça sentido, mas não faça sentido para nenhum personagem inserido naquele momento. E aqui é que entra a importância do background dos personagens jogadores. Se você faz background de 3 linhas, de 5 folhas, isso é com você e a sua relação com o seu narrador. Mas faça. Faça porque o seu narrador pode fazer uso do seu background, sim. E para você, narrador, estimule os seus jogadores a trazer esse background. Porque à medida que você for construindo essa questão com o vilão, vá desenrolando os backgrounds ao mesmo tempo. E traga pontos, um ponto de cada background e amarre naquilo ali. Nesse momento, aí você vai ter um envolvimento, não só do personagem, como do próprio jogador, que está estimulado a continuar aquilo ali, porque você pegou um pedaço do que ele criou, trouxe para a aventura e fez aquilo importante. Você está gerando importância para a criação do seu jogador. E nesse momento, o jogador ele se sente ainda mais parte do jogo. Pode parecer meio demagógico, mas é bem real isso aqui. A partir de então, você soma fatores dentro do combate. Você pode trazer da mecânica de regras para a sua narração o porquê do terreno acidentado, das penalidades do ataque à distância e de N outros fatores que vão deixar aquele combate mecanicamente difícil. Transponha isso para a narração. Muitas vezes, se você chegar e falar, tá de noite, sem lua, chovendo pra caramba, ninguém vai parar para questionar o porquê que todo mundo está com cobertura parcial no combate. Por que que os tiros estão mais difíceis de atingir os seus alvos? Por que que aquela magia de fogo não causou um incêndio? Afinal de contas, está chovendo muito mais do que a intensidade da magia de fogo. Notem que pequenos nuances que são mecânicos, eles te dão muito lastro para você narrar o que está acontecendo. E o contrário também acontece. A sua narração vai te dar um lastro muito forte para as situações que vão determinar os pormenores do combate. Por isso, é muito importante você nunca dissociar o sistema de regras da aventura que você está conduzindo ali e mostrar que eles têm uma relação orgânica e simbiótica um com o outro. Com o tempo, o grupo já vai começar a sentir isso de uma forma mais dinâmica. E aqui a gente entra para a grande narração dos grandes combates. Ah, é uma grande narração? Não precisa ser. Só que se você construir um combate que eu chamo de evento de culminância, é aquele combate com o vilão, é o combate que pode gerar o grande tesouro do grupo, a grande descoberta. A partir da hora que você constrói isso, tanto na história da aventura, como a história em si, como junto com seus jogadores na história dos personagens, esse é um grande evento. Esse combate ele já tem uma coisa a mais que prende a galera ali, que o pessoal quer estar ali. E aqui entra uma dica narrativa. Você, mestre,
Você narra em terceira pessoa como observador externo. Sempre. Estimule os seus jogadores a descrever as suas ações em primeira pessoa, a partir do ponto de vista do personagem deles. Por mais que você esteja com um grid, estimule a eles esse exercício de não sair da perspectiva do jogo em primeira pessoa. Isso deixa o ponto de vista de cada jogador mais válido, mais intenso e mais interessante. Pelo menos na minha história, em 29 anos de RPG, isso é muito real. Outro ponto importante, e aqui entra um pouco de como você enxerga o seu sistema de regras. Nesse tipo de combate, a intenção ela é mais importante do que a mecânica de regras. O que eu quero dizer? Abrace a loucura dos seus jogadores. Se eles tiverem ideias malucas no meio do combate, não responda com não. Na pior das hipóteses, responda com sim, mas, e aí você contrapõe um argumento. Mas em geral, compre as ideias. Aí, em geral, não, sempre. Compre as ideias dos seus jogadores e desenrole aquelas ações. E se aquela ação for muito legal para gerar algo ali 2, 3 turnos, 2, 3 rodadas depois, mas ela tem uma rolagem de dados que pode simplesmente anular completamente e só anular, não vai ter nenhuma outra consequência além da frustração do seu jogador, você pode suprimir essa rolagem de dados. A menos que ela seja um ataque direto. A menos que ela seja o combate em si, uma rolagem de perícia, um teste de atletismo, de furtividade, muitas vezes você pode partir do pressuposto que esse é o momento em que o personagem do jogador que está propondo aquela ação, ele está fazendo o que ele faz de melhor e aquele é o momento para o qual ele foi treinado. Então, dê uma suprimida no teste, isso vai te economizar o tempo da rolagem e vai te dar mais ferramentas para narrar. Um outro ponto é, se você está rolando muito dado, faça a sugestão ao seu jogador que descreva a ação do personagem pós-rolagem do dado. Não chegue e arbitre a ação do personagem. Você arbitra o sucesso ou não em cima da rolagem de dados e você fala para ele, narra aqui o que aconteceu. O seu jogador tem parâmetro suficiente para interpretar a regra e falar, olha, aconteceu isso aqui, aconteceu assado. E assim, novamente, você tem um acréscimo bacana para o seu combate e você deixa com que o jogador conduza o personagem como ele acha que o personagem tem que ser conduzido ali. E pro fluir da aventura, se ele está narrando ou você está narrando, dentro da questão do avanço mecânico narrativo, por assim dizer, não vai fazer qualquer diferença. Real, não vai mesmo. Só tenha cuidado com a galera que transforma tudo em monólogo, mas nada que um diálogozinho também não resolva. Por fim, não se esqueçam de atribuir objetivos ao combate maior do que o próprio combate. Lembra da história que eu falei ainda há pouco de joguinho de roubar bandeira? É disso que eu tô falando. Mas você pode fazer um jogo de rouba-bandeira com cada um dos seus jogadores no combate. E aí cada um deles vai ter algo em especial para cuidar e para deixar isso mais legal, proponha esse jogo dentro dos objetivos individuais dos personagens. E a partir daí, você deixa as coisas acontecerem e você vai narrando e vai dando as consequências. E assim, tá todo mundo muito mais envolvido, tá todo mundo muito mais amarrado. Eu acho que é importante dizer, embora para mim é meio óbvio, mas o que é óbvio para mim não é para você, nenhum combate emocionante acontece se o jogador tem a impressão de que o personagem dele é invencível. E nenhum personagem de RPG é invencível. Então, trabalhe a sensação de perigo, perigo real. Deixa o jogador sentir que ele pode perder o personagem dele sim. Aí entra aquele recurso que eu falei lá no podcast de balanceamento de combate. Se o oponente desse combate tem um ataque poderoso e é um ataque de assinatura, entra o combate com esse efeito, porque se a galera tá ali tudo, somos muito fortes, somos muito poderosos, etc e tal, e o dragão vermelho pousa no primeiro turno, sopra e lasca 25 de dano de cara em todo mundo, o recado já foi dado. Fiquem ligados porque o bicho é forte. Narrem os eventos dentro do jogo. Usem o dado como medidor de intensidade. Não deem tanta atenção para a mecânica em si, como eu falei. Cobrem a mecânica, resolvam a mecânica, mas não narrem
A mecânica. Nossa, você tirou 19 no dado e por conta da sua margem de acerto ampliada, margem de crítico ampliada do seu trait de guerreiro de terceiro nível, isso é um acerto crítico. Isso não é uma narração tão bacana assim do ponto de vista de contar uma história. Isso aqui você está descrevendo e justificando mecanicamente o que meio que todo mundo sabe já. Então, se o seu guerreiro dá crítico com 19 e 20, ele tirou um 19, ele tá atacando o bicho, e ele falou que ele não quer narrar a ação dele, aí você descreve. Você segura a sua espada com as duas mãos, faz um ataque perfurando o músculo da coxa do dragão, que ele dá um urro de dor e etc e tal. A partir daí vai do seu gosto. Se você é mais narrativista, certo? Se você joga jogos mais narrativistas, passar a bola narrativa para os seus jogadores vai ser um costume que você já tem. Se você não joga jogos mais narrativistas, isso é um costume que você pode adquirir e não vai trazer prejuízo ao seu jogo. E você precisa se lembrar, senhor narrador, é que você não tem controle sobre tudo que acontece e você não sabe como tudo acaba. Lembre-se disso. Você não é o senhor roteirista de um livro que vai determinar como tudo vai acabar. Deixe-se ser influenciado pelas atitudes, pelas falas, pelos motes dos seus jogadores, pelas intenções que eles têm para os personagens. Isso é legal, isso é bacana, isso agrega. Uma dica que eu acho bastante importante, bastante legal, construa a personalidade dos vilões, mas mais do que isso, tenha frases de efeito. Se você tá meio sem ideia, você pode assistir alguns animes. Animes são ótimos para criar boas frases de efeito, mas um repositório bem legal são os textos de apoio dos cards de Magic the Gathering. Tem muita fala que é muito boa para você usar, tanto com seus heróis como com seus vilões. Para ilustrar esse contexto de construção do combate e amarrando as coisas, eu vou mostrar para vocês como eu configurei a situação de uma aventura que eu mestrei que eu chamo de A Casa da Ópera. A parte prévia dessa aventura, que onde esse combate aconteceu, foi dentro de uma ilusão, de um mundo ilusório, tipo o Tsukiyomi Infinito do Naruto, onde os personagens experimentaram, dentro das suas histórias, a história que cada um dos meus jogadores trouxe, o melhor cenário possível, da melhor existência possível de todas as realidades que foi possível imaginar nas conversas de mesa. Sim, eu conversei propositalmente com o pessoal sobre isso. Na sequência, a ilusão cai. Depois, e assim, na sequência, leia-se 3 horas de sessão depois de ilusão. A ilusão cai. Temos as ruínas de uma casa de ópera. No tablado dessa casa de ópera temos os 3 vilões da aventura: o grande vilão e seus 2 assistentes, um piano e uma fissura dimensional acontecendo. O vilão estava abrindo um portal e trazendo para o mundo material um dragão aberrante extremamente poderoso e indizível. Dito isso, a galera se posicionou para o combate, devidamente já meio putos com tudo que estava acontecendo até aquele momento, e aí poderia ter simplesmente deflagrado um combate aberto, muita magia comendo para todo lado, mas eu preferi amarrar as coisas de uma forma diferente. O vilão, ao invés de tomar parte no combate, ele continuou seu foco em abrir a fenda dimensional. O Klaus, que é o braço direito desse vilão, ele foi um personagem que eu criei para ser odiado e só para encher o saco. Ali ele fez o que ele faz de melhor, o que ele fazia de melhor, que era ser odiado pelo grupo e dar motivos para isso. Sim, foi isso que ele fez. O braço esquerdo desse vilão era a irmã da maga do grupo, que poderia ter tomado parte na batalha, mas se sentou ao piano e começou a tocar. Nesse momento a gente rolou a iniciativa. E eu fiz o quê? Antes de rolar a iniciativa, eu botei para tocar na mesa a Sonata ao Luar em Ré menor número 2 de Beethoven, que é um movimento rápido de piano, extremamente tenso, e eu dei play nisso aí e falei, rola a iniciativa. Ok, rolaram a iniciativa, por coincidência ou não, os vilões foram primeiro. O grande vilão, Feiticeiro Calariel, que eu peguei esse personagem da aventura Fortaleza no Pendor das Sombras, da 4ª edição de D&D, reciclei a aparência e o nome dele, que eu acho muito bacana, e joguei
em outro contexto dessa campanha, ele se virou e continuou abrindo o portal dele. Através da magia, no piano, mortos-vivos começaram a surgir por todo o campo de batalha. Eu enchi o campo com vários e vários mortos-vivos no melhor estilo lacaio, como eu falei aí no último podcast. E o Klaus fez o que o Klaus fazia. Xingou o grupo, ofendeu e mais nada e esperou o ódio gratuito acontecer. Passamos para o turno de cada um dos jogadores. A iniciativa passa para o grupo. E aqui eu comecei a amarrar os objetivos individuais de cada um para aquele combate. A presença simples da irmã da maga já trazia para esse combate a questão pessoal dessa personagem. Eu preciso salvar a minha irmã da influência desse feiticeiro maligno chamado Calariel. O personagem de cabelo, essa maga, jogou o combate inteiro para trazer a irmã de volta, para quebrar a magia de influência, ou descobrir se ela estava sob a magia de influência durante o combate. Esse foi o foco dela. O Albino, personagem do Andrés, ladino do grupo, ele queria ir à forra com o Klaus. Ele tinha uma namorada. O Albino ele foi um personagem construído em cima de um arco de humanização. Ele foi criado por uma pessoa que tratava ele como se ele fosse menos que um animal. E a primeira pessoa que tratou ele como uma pessoa de fato, tratou o Albino como uma pessoa de fato, foi essa namorada que ele tinha. E ele estava passando por uma fase bem light, bem de boas. E eles, dois ladinos, se posicionaram para ir atrás do Klaus e esbagaçar com ele. Vão guardando. O paladino do grupo, Seu Balgo, um personagem do meu grande amigo Tiago Monte Alegre, já ouviram ele conversar comigo, já viram ele mestrando aqui. Ele era um paladino. Tinha uma esposa, ele se casou logo nas primeiras sessões com uma druida que ficava observando eles, e essa druida estava grávida. Ele iria usar esse momento em prol da sua fé. Porém, naquele momento, a esposa dele inicia o trabalho de parto. Ele foi ajudar seus filhos na chegada para o mundo. A clériga do grupo, personagem da Dai, Molda Roara, se posicionou automaticamente pela defesa do casal que estava lidando com a chegada dos seus filhos. E eu não planejei nada em particular para esse personagem nesse momento dessa forma, porque eu sabia que ela ia fazer isso. Porque esse é o instinto da jogadora Daiane. Então, eu sabia que isso ia acontecer. Por último, o personagem do meu filho, Trevor, do clã do dragão. Feiticeiro, louco para ter mais respostas sobre sua família, seu povo, seu pai que estava desaparecido. E eu apresento para ele como foco a espada do clã dele. Ela estava num ponto fora, mas era dela que vinha energia que abria a fenda. Como vocês podem imaginar, o combate ele começou de uma forma completamente caótica, porque tudo que parecia ser o grande objetivo, que seria derrotar o vilão e impedir que esse ser estranho fizesse a passagem planar, isso aí se tornou se der a gente faz. Porque cada um desses personagens tinha algo importante para fazer, muito grande, ali dentro daquela situação de combate. Algo que mexia profundamente com eles. E o combate ele se desfraldou de uma forma muito intensa. Primeiro ponto, assim, a notar, acontece quando o primeiro filho do seu Balgon nasce e nasce morto. Foi bastante chocante para o grupo. Eles não esperavam isso, mas já haviam indícios de que isso poderia acontecer. E mesmo com todos os recursos mágicos que o mundo de fantasia disponibiliza, ninguém previu essa hipótese e ninguém soube como reagir. O combate continuou. O Albino se posicionou próximo ao Klaus. O Klaus usou uma variante do feitiço Banishing Smite, em inglês, eu não sei. Isso foi uma aventura de D&D quinta, né? Eu não sei como está traduzido na tradução oficial, mas ele usou a variante disso, atacou o Albino e o Albino ficou uma rodada fora de combate, sofrendo dano no inferno, dano de fogo. No inferno mesmo. O combate continua. A maga Alíria, personagem do cabelo, tentando atravessar o combate para chegar até a irmã. Complicado, mas estava indo. Molda, escorraçando mortos-vivos com seus poderes de clériga e fazendo o que podia fazer. Trevor dissociou da realidade, ele simplesmente caminhou como um louco, subindo as escadas na direção do local onde estava a espada da sua família. Algumas rodadas se passaram ainda nesse inteirinho, e alguns raios caindo, e o piano tocando que nem um doido. E bom, o que acontece? Nasce o segundo filho do seu Balgon bem, o Albino volta.
Nisso que o Albino voltou, todo chamuscado, todo sapecado, o Klaus estava engajado em combate com a namorada do Albino. E o Albino não sabia que o Klaus sabia que ele estava lá. E tentou fazer um ataque pelas costas do Klaus. O Albino era um ladino assassino. Além do ataque furtivo, ele contava com crítico automático. E ele acertou, além da vantagem para atingir o Klaus. Só que o Klaus tinha um feitiço utilizado na reação. Não era um feitiço, foi uma habilidade que eu criei para esse personagem e é um dos motivos pelo qual ele era tão odiado. Ele podia gastar a reação dele, um slot de magia, e trocar de lugar com um aliado do atacante dele. Ele teleportava um para a posição do outro. E nessa, o Albino esfaqueou um ataque terrível à sua própria namorada e ela morreu, porque ela não era um personagem tão forte quanto eles. E aqui está falando de um momento pra lá de trágico. Quando ele ficou sem reação e a mesa ficou sem reação, eu falei uma tradução aproximada de uns versos da música Ghost Love Score do Nightwish. Falei, olha, sua namorada ela olha pra você e ela fala, se eu morrer pelos seus braços, meu amor não terá sido em vão. Era algo mais ou menos assim. E ela disse essas palavras, ela beija ele e ela morre, empalada pela rapieira do Albino. Aqui foi pesado, foi difícil, mas também teve seu valor dentro do ambiente. Nessa mesma rodada, Trevor chega na espada. Quando ele pega a espada, eu falo pra ele, cara, é um poder indescritível. É tanto poder mágico que você flutua, tá voando. A espada ela não te deixa tocar o chão. Beleza. Rodamos mais um pouco no combate. Quando volta pro turno do Trevor, ele olha pra mim e fala, Rufus, eu consigo atacar o Tiranos, que era o nome desse dragão que tinha acabado de passar pro plano material? Eu falei, consegue. Aí ele, por quê? Eu falei, porque, se você quer saber mecanicamente, você tem uma magia velocidade permanente em você quando você tem posse dessa espada. Ele, beleza, então. Meu filho é um combeiro inveterado, ele estava se preparando para desenrolar os famosos combos de paladino mais feiticeiro. Se eu não me engano, inclusive, nessa época o Trevor já tinha 2 níveis de paladino. E aí ele passou numa investida utilizando deslocamento de voo ampliado, os bônus da magia velocidade, vou atacar o Tiranos usando as 2 mãos. E aí, se eu acertar, eu vou utilizar Divine Smite. Ele realmente, ele já tinha nível de paladino, porque ele ativou o Divine Smite, usou aqueles feitiços do Guia da Costa da Espada, o Green Flame Blade. E, em resumo, ele ativou o combo dele de dano inteiro. Só que ele não sabia que o Tiranos era invulnerável a dano. E eu, obviamente, não avisei isso pra ninguém. Então ele atravessou o campo de batalha inteiro, bateu no Tiranos. E tirou um dado muito alto. Encheu a mão de dado. E jogou. E quando ele atacou o Tiranos, a espada se partiu em 2. E o Tiranos olhou pra ele com um ar de desdém e falou, então o herói mata o dragão com a sua espada mágica? Hoje não. A essa altura, eu já tava pra ser linchado, porque tava todo mundo muito irritado com as consequências negativas. Porém, esses pontos, eles foram muito importantes para pavimentar tudo que veio depois na aventura. E eles conseguiram, de fato, banir o Tiranos de volta, porque a fenda não tinha fechado, então eles conseguiram uma forma de reverter a invocação e banir ele temporariamente. Eles conseguiram fazer o Calariel fugir mais uma vez, conseguiram resgatar a irmã da Alíria e conseguiram salvar um dos filhos do seu Balgo. Mas o saldo final desse combate foi uma tragédia sem fim. Foi um combate muito grande, foi um combate onde o pessoal chorou na mesa durante as coisas que aconteceram. Foi muito intenso, mas isso foi um combate que foi construído ao longo de muito tempo de campanha. Isso aqui que eu estou narrando para vocês é a culminância de um arco de 10 níveis. Então, foi uma construção que eu não fiz sozinho. Teve muita influência da história e das conversas com todos os jogadores da mesa. Então você, para construir um combate desse nível assim de intensidade, você não pode construir ele sozinho. Obviamente você precisa fazer os seus segredos de mestre. Você precisa disso. Até o André do Narradores Narrados estava falando sobre isso essa semana, que é a solidão do mestre. Das coisas que você planeja e que você anota e você vai montando e que você não pode compartilhar. Porque se você compartilhar vai perder grande parte da graça. Eu expliquei posteriormente a aventura para eles, alguns meses depois. Após a sessão a gente conversou muito sobre, mas eu expliquei a aventura de fato algum tempo depois para eles. Aí a experiência já tinha sido toda digerida, já tinha passado tudo.
Mas o que que acontece, minha gente? Nenhum combate vai ser grande o suficiente para você, nesse quesito emocional, sabe, emocionante, de você acelerar o coração. Nenhum combate vai ser dessa forma se você meramente narrar o sistema. O RPG, ele não é só um jogo de você rolar dados e interpretar o resultado do dado. Tem muita gente que discorda dessa minha posição profundamente, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas essa experiência da narração extremamente empolgante, etc., ela requer uma imersão dentro do lado narrativista da coisa, dentro da construção coletiva da história. Para isso, você precisa fazer esse momento acontecer ao longo do tempo. Você pode preparar isso. Ah, e eu consigo fazer isso numa aventura pronta? Consegue. Dá um pouco mais de trabalho e você precisa ter bastante ciência da aventura pronta em si, e você precisa trazer elementos dos personagens novamente para aquela aventura pronta. Então, na sessão zero dessa aventura pronta, seja ela uma campanha oficial do D&D, ou seja lá o que for, converse com seus jogadores para eles fazerem os backgrounds inseridos no contexto daquela campanha. Dê material para eles o suficiente para isso. E assim você vai conseguir construir dessa forma. Dá para construir um combate desse até em aventuras presas dentro de uma única dungeon, ou de 20 dungeons, como é o caso da Libertação de Valcária. Mas são construções coletivas, você não constrói sozinho. Então, repassando, cuidado para não focar demais em rolar dado ou usar grid em excesso. São coisas muito legais, mas elenque o sistema e o grid como acessórios, um apoio no máximo. Segundo ponto, foco nas intenções dos seus jogadores para as ações dos personagens. Terceiro ponto, não role dado que não precisa. Quarto ponto, grandes combates emocionantes, as coisas mais memoráveis que você quer construir junto com seu grupo, eles são construídos ao longo do tempo, eles não brotam do chão. Então, construa, desenvolva os personagens dos seus jogadores, as histórias deles e traga isso tudo para aquele momento. Próximo ponto, tenha objetivos dentro do combate, além do combate por si só. Por último, mas não menos importante, você não sabe tudo o que vai acontecer? Jogadores, vocês não podem ganhar todas, existem vitórias parciais e não tenha medo de usar tudo que você tem, narrador, ao seu dispor, tanto para narrar quanto na sua mecânica, para fazer aquilo ali ser realmente difícil e intenso. Lance mão de tudo que você tem. Quando eu digo tudo, eu estou dizendo tudo mesmo. Por último, mas não menos importante, heróis morrem. Pode acontecer sim, e caso tenha uma baixa permanente no grupo por causa de um combate, faça com que isso também seja um momento memorável dentro da aventura. Abraçar o luto pós-combate muitas vezes gera grandes momentos, inclusive alguns momentos interpretativos que podem ficar guardados na mente dos personagens para sempre. Eu poderia me alongar muito mais nesse assunto, mas eu acho que eu já estou me repetindo as coisas que eu estou dizendo. Ao longo do tempo, você vai criar um estilo próprio de condução narrativa de aventuras de RPG. Então, você vai ou não fazer uso de tudo que eu estou falando aqui em maior ou menor escala. Isso vai depender muito da sua vivência. Mas o mais importante de tudo é, lembre que o objetivo final do jogo é construir uma história de forma divertida com a galera. A história que eu usei como exemplo aqui na Casa da Ópera, eu construí isso tudo graças aos meus jogadores. É a segunda ou terceira vez que eu falo isso. E todas as coisas propostas ali dentro, inclusive as consequências ruins e eventos trágicos, eu não coloquei lá só porque eu queria chocar meus jogadores, porque eu sou um mestre truzão. Não. Eu coloquei porque poderia ser que essas coisas acontecessem. E algumas dessas coisas, inclusive, aliás, todas essas coisas poderiam não ter acontecido, baseado no curso de ação de cada um desses personagens. Mas foi assim que a coisa se desfraudou. Se eu reunir um grupo agora e conseguir narrar Casa da Ópera quase igual ou completamente igual em toda a preparação, o combate não seria o mesmo. Se eu reunir o mesmo grupo hoje, com os mesmos personagens hoje, e narrar exatamente a aventura, não vai ser igual. Porque o RPG é uma experiência dinâmica, é uma experiência intensa,
e ela é influenciada pelo nosso emocional, quanto pessoas, pelos nossos momentos atuais, sim, pelo nosso momento do dia, sim. Então, nunca vai haver duas aventuras de RPG iguais, mesmo que você mestre a mesma aventura com os mesmos personagens para o mesmo grupo. Bom, é aqui que eu me despeço de vocês. Não esqueçam de seguir o Contar e Mestrar em todas as redes sociais, de se inscrever no canal no YouTube, de avaliar em 5 estrelas no seu agregador de podcast, nos seguir no agregador de podcast. Sigam também os parceiros e amigos do Contar e Mestrar. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, vacinem-se e até semana que vem. Esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um abraço.